Este ano, o Brasil bateu recorde no número de endividados. São mais de 60 milhões de pessoas que têm problemas na hora de pagar as contas. No meio dessa estatística estão os jovens, que logo no começo da vida independente já fecham o mês no vermelho. Mas por que isso acontece? O jovem, de maneira geral, se endivida por N aspectos. É importante que a gente lembre e ressalte que, primeiro, ele tem uma renda normalmente baixa. Ele está se inserindo no mercado de trabalho e, naturalmente, com recursos pagos e cheio de desejos, né? Com um volume de desejos enorme, com uma ansiedade muito grande de fazer a aquisição desses bens. O jovem ele sofre hoje pressões de todas as ordens e também se coloca na condição de um consumo um pouco mais acirrado, e isso faz com que essa necessidade que ele tem, que a gente pode chamar de uma necessidade quase ilimitada, com volume de recursos escassos, com uma renda baixa, ele busca formas alternativas para cumprir isso, muitas vezes levando isso ao endividamento. E um outro elemento muito importante também de se colocar é que o jovem ele está sempre numa situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Ou seja, em processos de reestruturação, em processos como a gente está vivendo essa crise econômica de reestruturação das empresas, muitas vezes são os primeiros a serem mandados embora e com maior dificuldade muitas vezes de conseguir a sua recolocação, dado a ausência de experiência, e isso faz com que ele passe mais tempo sem remuneração, se já assumiu compromissos em períodos anteriores, aquilo que era um endividamento torna-se uma inadimplência e difícil de ser resolvido para frente. O endividamento em si não é uma coisa ruim. O endividamento ele propicia que você alcance objetivos, mas o que é ruim no endividamento é quando ele é maior que a capacidade de pagamento. Isso que deve ser evitado a todo custo. As pessoas não têm essa noção de zelo, cuidado, disciplina, equilíbrio, controle, como que você vai buscar, vai querer isso do jovem. Quando esses fatores não estão reunidos, é que se dá o descontrole financeiro e, consequentemente, o aumento da inadimplência. Se nós pensarmos num casal jovem que acaba de casar e que está pagando aluguel e sai do aluguel para a sua casa própria, mesmo que ele tenha que pagar um financiamento de 10 anos, se a gente pensar que o valor da parcela do apartamento seja compatível ao valor do aluguel, e que, portanto, ele está deixando de pagar uma dívida para os outros, uma despesa para os outros, para pagar uma dívida de um financiamento onde ele vai ter um imóvel no final, esse endividamento é ótimo, é excelente. Então, nesse sentido, essa ansiedade de ter o apartamento e a compra de um apartamento financiado e que vai se pagar ao longo de um período longo, o coloca, sem sombra de dúvida, como um endividado. Agora, essa parcela é compatível ao seu orçamento, esse financiamento, esse empréstimo, essa dívida, ela é em função de uma evolução patrimonial, então isso é positivo. Um jovem que está se endividando, mas ele tem uma pretensão de estudar e buscando no seu estudo uma ascensão social, com oportunidades de trabalho que vão levar ele a uma melhor remuneração, isso também é positivo. Então, o problema é quando a gente se endivida, muitas vezes, sem ter uma contrapartida que nos alavanque. E isso nos preocupa. Existem dois tipos de gastos. Existe o gasto que ele gera uma renda. O gasto que gera uma renda é o chamado investimento. Então, por exemplo, você faz uma aplicação financeira. Este gasto vai lhe gerar uma renda no futuro. Isso é um investimento. Existe um outro tipo de gasto. Aquele que não gera renda nenhuma, pelo contrário, ele consome o seu dinheiro. Esse gasto que só consome o seu dinheiro são as chamadas despesas. E esses gastos que precisam ser evitados, precisam ser racionalizados, precisam ser conhecidos, é necessário conhecer esses gastos para só incorrer nessas despesas, nesses gastos imprescindíveis. Isso que nós não temos, aí eu não digo só o jovem, isso que nós não temos e que faz com que no futuro a gente incorra nessa falta de educação financeira que nós podemos até abordar o que é educação financeira. É isso que a gente precisa evitar para não ter um descontrole futuro.